E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente, de volta, estamos falando aqui sobre maneiras de fazer diagnóstico em psiquiatria, ou seja, como é que é a visão que um psiquiatra, um médico psiquiatra pode ter do seu paciente quando vai fazer uma avaliação. Em Franco da Rocha, na Escola Dr. Aníbal Silveira, a gente tem então o ecletismo seletivo, que eu fiz um plus aí de acordo com a minha maneira de entender, que é o ecletismo pragmático integralista, que nós chamamos então de visão sistêmica do ser humano. O diagnóstico é biológico, psicológico, social, espiritual e, quando possível, espírita também. E nesse sentido, então, que é importante a gente direcionar as nossas pesquisas à anamnese, né, que é tirar a história da vida da pessoa, a anamnese objetiva, ou seja, que é aquela que eu converso com os parentes, porque eles é que contam a história do que está acontecendo com o paciente. Depois eu chamo de anamnese subjetiva, como é que o paciente conta a sua história. Porque cá entre nós, se ele está num surto psicótico, ele está interpretando tudo aquilo de maneira completamente diferente, por isso que é subjetivo, é ele que está achando que é aquilo. Os familiares, os amigos vão contar uma outra história. Fora isso, tem toda a anamnese médica, porque muitas vezes as pessoas acham que tudo é só mental, às vezes não, às vezes a pessoa está com uma pneumonia que está alterando o cérebro, que está deixando ela psicótica. Então, como eu sou médico, eu tenho que examinar e perceber se o cérebro está sendo atacado por alguma coisa que não é dele mesmo, ok? Não é uma lesão dele mesmo. Fora isso, tem que fazer todo o exame físico, que é uma coisa que só médico faz, né? Que é saber examinar, né? Escutar pulmão, escutar abdômen, examinar uma série de outras coisas, né, o coração, para perceber se não tem alguma alteração clínica e fisicamente detectável que esteja talvez causando a perturbação. Ou às vezes o contrário. Às vezes por causa do transtorno mental a pessoa adoeceu fisicamente também. Muitas vezes você encontra pessoas com transtorno mental que foram encontradas depois de um mês, trancada num quarto. Então está desidratada, está desnutrida, está mal cheirosa, com feridas, porque às vezes ficou uma semana deitado na cama. Acontece isso. Como também tem pessoas que chegam feridas, porque, sei lá, num surto psicótico achou que era um passarinho e pulou da laje, sei lá, assim, todas essas coisas que podem acontecer. E eu, como médico, a gente não pode ficar só querendo psicologizar as coisas, né? Ficar lá, Freud explica essa ferida na sua testa, não pode. Você tem que tirar o risco de vida da pessoa e o surto psicótico pode estar junto ou paralelo com isso tudo. Por isso, ter a visão sistêmica. Tem que fazer todo um trabalho biopsicossocial espiritual. Agora vamos ver também como é que é no nosso diapositivo, só para ilustrar, né, que o nosso cérebro ele pode ser afetado por várias coisas, né? Ele mesmo pode ser fruto de uma genética que causou alterações na sua formação e aí ele acaba então manifestando em algum momento da vida da pessoa o adoecimento mental. É a genética, tá? É a herança genética. Nasceu com isso. Quando isso vai aparecer e de que forma vai aparecer, a gente não sabe. Tem pessoas que têm genética para ter esquizofrenia e ela não aparece nunca, porque não teve nenhum fator externo que desencadeou a manifestação daquele gene. Como também tem pessoas que não têm genética para esquizofrenia e ela pode entrar num surto psicótico grave, parecendo esquizofrenia, que depois nós vamos ver que não é, em função de alguma lesão cerebral causada. Por exemplo, se ele estava trabalhando numa fábrica, veio um gás inodoro, né? E aí ele inalou aquilo, lesou o cérebro, ele começou a ter um surto psicótico por uma lesão cerebral. E aí, é claro, vem o grande, vamos dizer assim, característica do diagnóstico psiquiátrico, que é o critério evolutivo. Não existe diagnóstico feito em 20 minutos, muito menos em 1 hora, ou às vezes demora anos para você ter certeza daquele diagnóstico. Por quê? Porque as doenças mentais, elas têm um curso característico de cada uma delas. E às vezes esse curso é longo. Então, no primeiro mês, no primeiro ano,
Você vê tanta coisa mudar no quadro psiquiátrico de uma pessoa que você não consegue dizer, opa, isso aqui não dá para saber ainda. Só dá para dizer que ele tem um surto psicótico. Parece que é isso, mas vão ter que esperar para ver como aqui fica. Na parte física, se a gente for ver aí no diapositivo, nós comentamos aí que existe os fatores genéticos, nós chamamos de fatores internos. Porém, existem os fatores externos que podem afetar o cérebro. Não é a genética do seu corpo que fez nascer um cérebro doentio ou predisposto a doenças. Aconteceram coisas que foram lá ou acionaram uma disposição que você tinha ou causaram lesões no seu cérebro. Então eu coloquei aquela figurinha em que você vê um monte de setas como se elas estivessem atacando as pessoas. Mas não é bem a questão de atacar. É o que nós estamos expostos no dia a dia de nossas vidas. E dependendo de como a gente aprendeu a lidar com essas coisas, é que nós vamos adoecer ou não. Alguns órgãos e algumas pessoas têm seus órgãos mais frágeis, outras mais resistentes. Algumas pessoas precisam, vamos dizer assim, de grandes estímulos para ter uma perturbação, outros pequenos estímulos. Cada um é cada um. No universo da doença mental, do ponto de vista orgânico, a gente sempre fala para as pessoas assim, não importa o que esteja acontecendo com as pessoas, não importa, não julgue. Isso eu aprendi com o nosso professor Paulo Bentivenha, que fazia aula de psiquiatria psicodinâmica. O que importa é como a pessoa consegue sentir, perceber o que está acontecendo, ok? O que significa isso? Eu dou um exemplo, eu sempre dou esse exemplo, um diagnóstico de psiquiatria. Às vezes a pessoa é levada no pronto-socorro, que eu já trabalhei no pronto-socorro da Lapa, aqui de São Paulo, em que uma pessoa foi levada para lá porque tinha caído a colherinha de café no chão. Eu pergunto, por que a senhora trouxe até aqui? Ah, porque caiu a colherinha de café no chão. E aí o pessoal riu. Aí eu olhei e falei, por que vocês estão rindo? Eu não sei o que significa para ela a colherinha cair no chão. Eu não sei. Porque eu acabei de conversar com uma pessoa que veio que também pedir ajuda e que morreu todo mundo na família dele numa enchente que teve ali em Osasco, né? Estava triste, estava chorando, amargurado, mas não entrou em surto psicótico. Ele veio conversar comigo, o que ele podia fazer. Então não importa o que esteja acontecendo com a pessoa, importa como ela consegue, o que é possível para ela lidar com o que está acontecendo. Então tem pessoas que têm um sistema nervoso tão frágil que uma colherinha de café vai perturbar. Qual o problema? Vamos chamar ela de fracote? Não. E o outro que teve uma perda grande, aguentou, esse cara é bom? Não, também não. Ele também está sofrendo dentro daquilo que é possível para ele, ok? Então, fisicamente falando, é importante a gente lembrar que, em palavras do Dr. Alberto Calvo, que eu tive aula com ele lá no IFL, no Instituto Fraternal de Laborterapia, você é o que é o seu sistema nervoso. Eu achava aquilo um exagero quando ele falava. Eu ficava com os olhos desse tamanho assim. Falei, como assim, doutor Alberto Calvo? O senhor não é espírita? Então, a gente é o que é o nosso espírito, não é o que é o corpo. Ele falou, não, senhor. Você pode ser um anjinho de ternura. Ele falava assim, ou um demônio das trevas. Se você tiver encarnado e se o teu cérebro não estiver funcionando direito, você não consegue nem ser anjo e não consegue nem ser demônio, né? Se você é um demônio, mas tem um cérebro lesado, você vai fazer o mal, saiu bem, né? Que para o demônio, quando ele erra, saiu bem, né? E a mesma coisa, não adianta você ser uma pessoa bondosa e não ter capacidade de fazer o bem porque seu cérebro não permite. Então, realmente, a gente só consegue demonstrar encarnado o que você é se você tiver um bom sistema nervoso funcionando. Então, o cérebro é importante, sim, participa da sua vida, sim, e lembrando de uma outra coisa mais interessante, não tem nenhuma parte do seu corpo que não está ligado ao seu cérebro. Portanto, você é o que é o seu sistema nervoso ou o que ele permite você demonstrar enquanto você estiver encarnado. Por isso, cuidar da saúde mental, cuidar do teu cérebro. Aí, a gente vai ficar pensando assim, caramba, então se eu sou o que é o meu cérebro, o que eu tenho feito com ele? Eu tenho bebido, né? Eu tenho usado droga, né? Tenho cheirado cocaína, né? Tenho lutado boxe, levando umas pancadas, né? Até ter mal de Parkinson, que lesa o cérebro. O que eu tenho feito com o meu cérebro? Tenho me alimentado bem, tenho dado oxigênio para ele, né? Eu tenho descansado, dormido o tempo certo. A gente lesa o nosso cérebro, sim, no mundo moderno,
onde se dorme pouco e dorme mal, né? Onde não se tem tempo para pensar e onde não se tem tempo para meditar, que é poder se desligar em consciência do mundo, pelo menos por 1 minuto por dia, né? Para você poder recuperar suas funções psíquicas. Então, má alimentação, desidratação, estresse crônico e uma vida cuja dinâmica não lhe dá direito a descansar, com certeza vai lesar seu cérebro. Aí fica uma sugestão, só para a gente poder encerrar a parte da parte física que nós estamos falando aqui, tente lembrar ou imaginar que o nosso coração, aquela onda do eletrocardiograma, ela é mais ou menos assim, ó. Ela faz um sobe e desce, né? Ela faz uma ondinha, um sobe e desce e depois ela tem uma onda bem comprida assim. Essa onda comprida é quando o coração está relaxando. Esta onda curtinha é quando ele está batendo. Se você for medir, aqui tem 2/3 e aqui tem 1/3 do trabalho do coração. Então o nosso corpo mais descansa do que trabalha. Então mentalmente nós também deveríamos fazer isso, respeitar dividir o nosso dia em 3, que é 8 horas trabalhando, 8 horas se divertindo e 8 horas dormindo. Ou seja, 1/3 ativo e 2/3 relaxando. Estamos indo para o nosso intervalo e essa ideia de que a gente tem que descansar antes de cansar é uma dica para você prevenir doenças mentais. Eu diria até mais, é uma dica para você promover a saúde mental. Porém, como a gente teve assim uma certa americanalhada na nossa vida, e junto com isso as ameaças de esquerda faz a gente ficar mais americanalhado ainda. O que é fazer isso? É viver no salto alto e no fio da navalha, em que a gente faz exatamente o inverso, fica 3/3 da vida só trabalhando. Por quê? Porque não dorme direito e quando dorme ainda não consegue descansar. Isso é importante na prevenção e na promoção, prevenção de doenças e principalmente na promoção da saúde mental. Vamos para o nosso intervalo e nós vamos voltar a falar do aspecto psicológico. Até já.